Se você é um jovem entre 25 e 35 anos de idade e tem medo de falar, você está perdendo dinheiro. É isso mesmo, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Nesse vídeo hoje eu vou te apresentar quais são as suas principais dificuldades e quais são as principais oportunidades que você tem perdido por não saber se expor, por não saber se comunicar. Seja bem-vindo, comunicador. Eu me chamo Thiago Marques, sou gestor de segurança privada, especialista em palestras e especialista em comportamento humano. Durante 10 anos eu estive palestrando para os públicos mais diversos que você pode imaginar, com todo tipo de gente, nos mais diversos ambientes e com várias faixas etárias de idade. E eu pude observar durante muito tempo uma crise, um pânico que surge na vida de todo ser humano quando ele precisa se expor. A sua dificuldade não é não ter inteligência, não entender sobre um assunto ou ser incapaz de produzir qualquer tipo de raciocínio. A sua maior dificuldade é o medo de falar em público. Peraí, cara, para de morder meu pé. Aí, ó, meu ajudante tá me atrapalhando no meio do vídeo. Você provavelmente já deve ter passado por alguma entrevista de emprego ou aquilo que a gente chama de dinâmica de grupo. O seu avaliador provavelmente pediu para que você se levantasse e se apresentasse para no mínimo 20 pessoas. Quando você chegou nessa etapa, sua mão começou a suar frio, seu corpo começou a tremer. Sua mente entrou num turbilhão de sensações e pensamentos e você literalmente começou a gaguejar. Talvez isso tenha sido a experiência mais marcante da sua vida e isso fez com que você criasse um trauma. Pode ser que seu período de ensino médio, quando você estudava na escola ou na própria faculdade, você era aquele malandro que sempre ficava por trás de todos os outros enquanto estavam falando. É como se você criasse uma barreira de limitação para que ninguém te enxergasse ou você estivesse sendo protegido por algum tipo de escudo invisível. A glossofobia, há mais de 5 anos, tem sido o principal medo da humanidade. É isso mesmo, você não está sozinho. Mais de 95% da população mundial tem medo de se expor. E como eu disse, a sua dificuldade não é em formar uma ideia ou ser especialista em qualquer assunto. É porque, na verdade, você possui traumas e uma autossabotagem justamente quando você vai oferecer e discursar sobre essa ideia. Na verdade, isso não passa de um mecanismo de defesa que você tem dentro do seu cérebro, na parte inconsciente, onde você tem medo de ser criticado ou ridicularizado. Essa é a verdade. Ninguém gosta de ser ridicularizado. Mas não se preocupe, porque hoje eu estou aqui justamente para resolver esse problema junto com você. Se você quer descobrir cada vez mais ferramentas para você conseguir falar em público e saber se comunicar, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever para receber todos os dias mais técnicas que vão te ajudar com isso. A vergonha e a timidez são os principais gatilhos que nós temos dentro do nosso cérebro que nos impedem de se comunicar de forma correta. Quando elas entram em ação, dão um disparo de adrenalina no seu cérebro, que traz a mesma sensação como se você literalmente estivesse morrendo. Já ouvimos falar de casos, por exemplo, de pessoas que desmaiaram ao se deparar com um grande público olhando para elas. Só que o grande X da questão é que isso está somente na sua cabeça. E a primeira dica que eu tenho para te passar é que você entenda o seguinte: a verdade é que ninguém está nem aí para sua capacidade de falar ou não. Quando você se posiciona na frente de alguns amigos para poder trocar uma ideia, por exemplo, você já está num ambiente que é familiar e você vai se comunicar. Só que a verdade é que a mensagem que você vai estar emitindo não importa tanto, porque a companhia sua próxima a essas pessoas é que vale a pena para elas. De repente você vai falar um monte de ladainha, uma porrada de merda, mas você vai terminar o seu discurso, todo mundo vai sair sorrindo daquilo que você falou. Então a primeira dica é: pare de se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito. Porque quando você se comunica bem e quando você consegue expor as suas ideias, a sua essência ela vai surgir de forma natural. E isso vai fazer com que a sua ideia ela seja passada de uma forma ou de outra. A segunda dica, que é uma das que eu considero mais importantes, é o hábito da leitura. Se você não tem a capacidade ou não tem o hábito de ler constantemente, você não vai ser um bom comunicador. Talvez você seja aquela pessoa que quando você pega algum livro para poder ler ou algum tipo de texto na frente de pessoas, você começa a gaguejar. É porque seu corpo e seu cérebro não estão treinados para poder conseguir identificar esse conjunto de letras que formam uma palavra e comunicar de maneira imediata. Entre o processo de você ler essa palavra e falar, acontecem centenas de milhões de estímulos neurais para a sua fala sair. Se você não pratica o hábito da leitura, isso não vai funcionar, porque nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um feito, sim um hábito. Então, a partir de agora, tenha o hábito de, no mínimo, durante todos os dias, ler uma página de qualquer artigo que seja. E o segredo para que você crie essa constância é você ler assuntos da qual você gosta. Se você acha que você não tem essa capacidade, é só você parar para perceber o quanto de material que você rola no seu feed enquanto está olhando o seu Instagram. Posso ter certeza que você lê muito mais do que uma página, você nem percebeu isso ainda. Para treinar o seu cérebro e sua verbalização, pegue o hábito de ler no mínimo uma página falando, pronunciando em voz média a alta o que você está lendo. Isso vai equalizar o seu cérebro com esse tipo de costume e vai facilitar muito mais para você conseguir formalizar uma frase inteira na frente de pessoas. Se você tem algum conhecido, algum parente ou amigo que também tem o mesmo medo e a mesma síndrome de glossofobia, de falar em público, manda esse vídeo para ele para que também tenha essa oportunidade de aprender comigo. Afinal, informação vale ouro. E por último, mas não menos importante, é o ensaio. É literalmente ensaiar. Eu desde muito pequeno fui criado dentro de um contexto onde eu precisava me apresentar em público. Fui criado dentro da igreja. Desde pequeno eu era convidado, por exemplo, a ter uma oportunidade para cantar um louvor ou ler um versículo bíblico na frente de toda a igreja. E eu desenvolvi no decorrer dos anos um hábito que fez toda a diferença para mim, que é literalmente de ensaiar as minhas falas. Toda vez que você for convidado a expor uma ideia na frente de qualquer número de pessoas,
Ensaie o que você tem para dizer antes. Literalmente crie o hábito de falar consigo próprio enquanto estiver dirigindo, de repente parar da sua casa, tomando banho, seja lá qual for a situação que você está. Pronuncie o que você tem para dizer para determinado grupo antes que isso aconteça. Imagine qual tipo de resposta que a pessoa pode te dar. Quanto mais você cria essa perspectiva de estar falando, pronunciando palavras com pessoas te enxergando, mais o seu cérebro vai se habituar a essa realidade. E quando você estiver diante desse público, ou no mínimo uma pessoa, com certeza você vai conseguir se comunicar de forma muito mais fácil. Não se esqueça, comunicador, as maiores oportunidades elas vão surgir na sua vida quando você aprender a falar. Seja para uma vaga de emprego, ou na hora de fechar um negócio, ou até mesmo aqui na internet. Quem sabe você não é uma pessoa que tem vontade de ser um comunicador, está a um passo de se tornar uma influência digital, mas não faz isso por justamente o medo de se comunicar. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro e que você desenvolva o hábito de falar. Até o próximo.